O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados alunos e queridos professores, estamos novamente aqui diante de vocês dos estudos da ADC TV, levando para vocês a pré-aula para a classe de jovens e continuaremos nessa temática tão abençoada acerca do livro de Provérbios, conselhos que Salomão tem nos dado dentro de todo esse trimestre, nessas lições no livro de Provérbios, ensinamentos práticos, diários no nosso cotidiano. E certamente todas as lições que temos aqui trazido para você têm te ajudado em sala, tem ajudado você, professor, querido aluno também, a ter um embasamento mais aprofundado acerca dos assuntos, e certamente Deus continuará agindo em sua vida, manifestando o seu poder na sua vida através do conhecimento das Escrituras. E certamente hoje teremos uma aula abençoada, estaremos falando sobre a proteção, protegendo o nosso dinheiro, protegendo o seu dinheiro, é o tema dessa lição de hoje, a lição de número 8, e certamente esclareceremos aqui assuntos, temas importantes acerca do dinheiro, coisa que também é espiritual na vida do cristão e que muitos deles e delas têm negligenciado isso em sua vida e ao longo da sua vida têm enfrentado dificuldades, problemas, aflições por conta da má administração, da mordomia cristã na finança. Elas têm entrado em situações difíceis porque não têm pedido conselho a Deus, orientações a Deus acerca da sua palavra. Mas hoje aqui, prezado professor e querido aluno, estaremos estudando acerca, como o tema já está na nossa tela, protegendo o seu dinheiro. O texto do dia diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato o devora. Em outras traduções vai dizer, ele desperdiça. É isso que nós deveremos entender acerca da mordomia da vida cristã dentro da finança. Nós precisamos ter o equilíbrio e vai ser o cerne principal da lição de hoje, a lição de número 8, aqui para a classe de jovens, é a prudência em uma vida sempre de generosidade a Deus e também no auxílio daqueles e daquelas que precisam da nossa ajuda e também da nossa assistência. Mas é bem verdade que nós precisamos entender que não deveremos desperdiçar aquilo que Deus tem posto em nossas mãos para que cuidemos da melhor maneira possível. O resumo e a síntese aqui da lição vai dizer: protegemos o nosso dinheiro quando praticamos as virtudes da generosidade e da prudência. Sermos generosos é um retrato da vida daqueles e daquelas que têm uma vida com Deus. A generosidade é a liberalidade de Deus no coração daqueles que veem ao seu redor, os seus irmãos, os seus amigos e outras pessoas mais próximas a Ele, e eles terão no seu coração o desejo de ajudá-las, talvez até de forma financeira. Mas também é verdade que precisamos ter prudência, precisamos ter a ciência, o bom siso, devemos ter sempre a cautela de nós fazermos isso, dentro de uma prudência direcionada pelo contexto bíblico, dentro de uma prudência levada de acordo com a palavra de Deus. E certamente
teremos êxito em tudo aquilo que nós fizermos diante de Deus e também diante das pessoas. Como de costume, teremos 3 objetivos principais. Nós vamos aqui abordar diversos assuntos, mas os principais objetivos você pode acompanhar comigo em tela. Compreender o valor da sabedoria em relação ao dinheiro. Reconhecer a generosidade como proteção ao dinheiro. Conscientizar da prudência como proteção ao dinheiro. Então são esses os objetivos principais que estaremos aqui delimitando durante essa pré-aula para a classe de jovens. E eu quero já dizer para você, jovem, você tem no seu coração e na sua mente, deverá ter realmente a ciência que o planejamento feito agora, a semente lançado agora, você irá colher depois de muitos dias. Ou seja, você precisa se planejar, você precisa se organizar, ter estratégias na sua vida de cuidar do seu dinheiro e ter a ciência que se esse dinheiro, se esse bem, se esse recurso que está nas tuas mãos não for cuidado da forma correta, você poderá lá na frente ter problemas na sua vida. O texto bíblico, na verdade, alguns textos que nós estaremos aqui dentro da lição, e é a leitura em classe que será feita, o texto de Provérbios capítulo 11, do versículo 24 ao 25, no capítulo 13, do versículo 7 ao versículo de número 11, do capítulo 17, do 18 ao 23, versículo 21 ao 20, e no capítulo 22, capítulo 21 e 20, e capítulo 22 e versículo 7, esses serão os textos que serão lidos e certamente você vai ler em casa, vai abordar esses assuntos, tudo aquilo que vai ser abordado dentro desses textos, para esclarecer ainda mais o cerne da nossa lição, tudo aquilo que vai ser abordado dentro dessa pré-aula para você, e você terá o embasamento necessário com a ajuda de Deus e sempre com a inspiração e a interpretação do Espírito Santo que habita nas nossas vidas, que nos dá um entendimento das Escrituras. A introdução diz, nesta lição, vamos estudar a respeito de conselhos ligados às finanças. Você verá que essa é uma área também espiritual, na qual o Senhor deseja que sejamos abençoados e tenhamos sabedoria para administrar tudo aquilo que recebemos de suas mãos. É isso que nós deveremos ver e passaremos a analisar aqui dentro da pré-aula, que tudo aquilo que vem às nossas mãos vem de Deus. A bondade de Deus, a sua misericórdia tem sido sempre tem sido revelado, na verdade, nas nossas vidas, tem sido trazido para as nossas mãos em forma de bênçãos financeiras. E nós, como servos de Deus, precisamos entender que devemos, como mordomos de Deus, cuidar daquilo que Deus coloca em nossas mãos, fazer prosperar, fazer crescer tudo aquilo que vem nas nossas mãos. E se tratando de finanças, se tratando de numerários, de dinheiro, nós precisamos ter o cuidado para que esse numerário, esse dinheiro que talvez ao longo de sua vida possa aumentar gigantescamente, precisamos ter a ciência, o equilíbrio necessário. A palavra e o cerne necessário para esta lição, querido professor e jovem, é equilíbrio, generosidade e prudência. Mas precisamos ter o equilíbrio nas nossas vidas com os bens, com as finanças que vêm às nossas mãos. O tópico 1 diz, a sabedoria com o dinheiro. Subtópico 1, uma ponderação importante. Observamos que nesta lição não encontraremos uma ordenação lógica do discurso, mas um estilo de aforismo, isto é, versos curtos constituídos de palavras semelhantes que encerram um sentido em si mesmo. Precisamos nos ater que o dinheiro em nossas mãos deverá ter o seu correto uso em todas as circunstâncias de nossas vidas. É isso que nós deveremos ver. Dentro dos textos que nós estamos estudando aqui em classe, são textos que são separados, mas que nós precisamos entender o cerne de cada versículo, de cada texto abordado dentro da lição, porque vai trazer o ensinamento necessário para as nossas vidas. E dentro desses ensinamentos,
dentro das circunstâncias que ocorrerão na minha vida e na sua vida, ao longo da nossa trajetória nessa terra, nós precisamos fazer o bom uso do dinheiro que vem às nossas mãos. É bem verdade que muitas pessoas, elas ganham um salário mínimo, ou talvez um pouco mais, mas elas começam a gastar mais do que elas ganham. E isso será prejudicial, trará problemas dentro do seu orçamento familiar e financeiro, de uma forma geral, acarreterá na vida dessas pessoas problemas que vão desencadear outros problemas. Os problemas financeiros, eles são tendenciosos a criarem outros problemas de ordem familiar na vida daqueles que estão fazendo uma vida desavisada acerca da finança em sua vida. Subtópico 2. A generosidade por meio do dinheiro. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios 19:17. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Provérbios 28:27. Vemos que não perde quem deu por misericórdia, pois o nosso Deus retribuirá. E ainda mostra que o próprio Deus está administrando os bens daquele que os compartilha com os necessitados. É isso, é a generosidade em ação. Nós vemos os pobres, os necessitados, aqueles que têm ali uma dificuldade em suas vidas de forma financeira. E nós, como cristãos, de forma generosa, e vamos aprender futuramente aqui dentro dessa pré-aula, da questão da prudência. Mas se tratando da generosidade, é uma coisa que é gerada no nosso coração como cristão. É muito difícil nós, como cristãos, vermos alguém próximos a nós e que nós vemos a dificuldade, a necessidade delas, não nos compadecermos com a situação daquela pessoa. E aqui no texto que nós colocamos, nós escolhemos a palavra misericórdia. A palavra misericórdia no seu original vem na distinção de duas palavras, é a junção depois de duas palavras. Mísero e córdia. Mísero significa miséria. Córdia vem do seu original coração. Traduzindo essa palavra para o nosso atual, significa eu sentir a miséria no coração pelo meu irmão, pelo meu próximo, pelas pessoas que estão próximas a mim. É isso que significa misericórdia. Quando você passa por uma pessoa na rua, um andarilho, um maltrapilho, uma pessoa que está vivendo à margem da sociedade, e você olha para aquela pessoa e sente no seu coração o desejo de ajudar. É bem verdade que nós não podemos ajudar todas as pessoas. Até para nós ajudarmos as pessoas, nós precisamos de um discernimento espiritual de Deus. Até para nós ajudarmos as pessoas, nós precisamos ter o conhecimento de Deus e das situações que estão englobando aquela vida. A primeira coisa a se fazer não é apenas enviar a ajuda financeira, mas inicialmente preparar a mente da pessoa, orientar, trazer uma palavra de Deus, uma palavra no seu coração que possa abrir um leque em sua mente para ele entender que é necessário ele ou ela sair daquela situação. Mas nós, como cristãos, como pequenos Cristo, nós deveremos fazer a nossa parte. Todos nós, independente qualmente seja jovem, adulto ou senhor, nós precisamos entender que nós fomos chamados para ter uma vida sempre de desprendimento daquilo que possa trazer uma preocupação na nossa mente. E se tratando de dinheiro, e se tratando de finança, a vida do homem, o homem normal, não o homem com conhecimento de Deus, o homem que vive o sobrenatural de Deus, mas o homem natural, ele é tendencioso a reter, a guardar para si o seu bem, o seu dinheiro em depósito e não vai abrir mão para nada. Nós iremos aprender dentro desta lição que o dinheiro para nossas vidas como cristão é um instrumento de Deus que nós deveremos usar também para que outras pessoas sejam ajudadas e sejam alcançadas. Em todas as vezes em que Jesus estava conosco aqui na terra, durante o seu ministério, nós vemos que Jesus curou a muitas pessoas, cegos, aleijados, paralíticos, das mais diversas situações
que viviam aquelas pessoas, o Senhor Jesus as curou. Mas também, quando Jesus fazia ali, reunia as multidões ao seu redor, que na verdade as pessoas se afluíam, iam até Jesus, na verdade, e aquela multidão, nós vemos na multiplicação dos pães e peixes. Jesus poderia muito bem ter despedido, como pediu os seus discípulos, despedido toda a multidão para irem para casa. Mas Jesus, como sendo o centro da generosidade, do amor, ele orou a Deus, pediu a alguém, tivesse alguma coisa a apresentar, e foi apresentado pães e peixe, e ali foi feita a multiplicação. O Senhor tem misericórdia de todas as pessoas. Trabalho espiritual na vida delas, na cura, na libertação, mas ao mesmo tempo as alimenta, traz para as suas vidas o alimento para os seus organismos. É isso que Deus faz na nossa vida e é isso que Deus quer que façamos enquanto estivermos aqui nesse plano. Subtópico 3. A prudência com o dinheiro. É claro e óbvio que devemos usar de liberalidade e generosidade com os mais desprovidos de recursos, mas ao mesmo tempo será aconselhável a prudência e discrição com o dinheiro. Evitemos de entrar em situações que poderíamos esperar um pouco em fazer, como por exemplo, o ser fiador de alguém. O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. É isso que diz o texto da palavra de Deus. Entendimento aqui nesse texto faz referência a separar, distinguir, escutar e discernir. Nós precisamos ter essa prudência no nosso coração e em todas as tomadas de decisões na nossa vida, e principalmente no tema que estamos abordando aqui, acerca do nosso dinheiro, acerca das finanças que vêm sobre as nossas mãos. Precisamos separar, precisamos ter o discernimento sempre para tomar essas decisões, porque todas as nossas decisões precisarão ser pautadas com a orientação de Deus. Até para nós ajudarmos alguém, nós precisamos do discernimento de Deus para ver o momento certo, o momento ideal. Porque Deus às vezes está trabalhando na vida de alguma pessoa e nós não entendemos. Então nós precisamos desse discernimento. Isso vai acontecer em todo momento? É claro que não. É claro que isso não vai acontecer em todos os momentos. Nós, como sentimos de Deus o desejo de ajudar o nosso próximo, iremos ajudar, mas sempre com a discrição, com a prudência e sempre estando com a vida alinhada a Deus, e sempre faremos assim, de acordo com a vontade do Senhor, quando nós estamos vivendo uma vida com Deus. O tópico seguinte, diz a generosidade como proteção para o dinheiro. Subtópico 1, generosidade como virtude. A virtude de liberalidade é o oposto da avareza, isto é, o apego ao dinheiro. A generosidade nos faz entender que será prazeroso dar assistência àqueles que estão precisando de nossa ajuda. O salvo, na pessoa bendita de Jesus, tem seu coração moldado pelo amor caridoso. E aqui, eu quero abrir um parêntese e dizer uma coisa importante para você, querido jovem, prezado professor e amigos que nos assistem. Uma coisa importante, muitos e muitos cristãos têm se tornado avarentos ao ponto de não quererem ajudar mais ninguém. As suas mentes já estão fechadas para essa situação. Elas acreditam em seus corações, em suas mentes, que não deverão mais ajudar ninguém. Porque devido ao mundo estar nessa situação de que ninguém pode confiar mais em ninguém, elas como cristãos devem se precaver. Em certo momento estão fazendo uma coisa correta, mas eu quero dizer para você, nós não deveremos petrificar os nossos corações em ajudar o nosso próximo. E eu quero dizer uma coisa mais importante ainda, ajudar o nosso próximo não é apenas ajudar os domésticos da fé, não é apenas ajudar as pessoas que estão no nosso ciclo de amizade. Ser uma pessoa generosa e caridosa, uma pessoa com o amor de Deus no coração, não é apenas ajudar as pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja, da nossa congregação, do nosso ciclo de amizade, não. Isso deve ser furado, essa bolha deve ser furada. Nós deveremos ajudar todas as pessoas, porque todas as pessoas são os nossos próximos. Todas as pessoas que estão em necessidade, em dificuldade, se tiver ao nosso alcance de fazê-lo, nós iremos fazer.
nós iremos ajudar, nós iremos agir de forma generosa e liberal. E a avareza não terá poder na minha vida e na sua vida. A nossa vida será desprendida de tudo aquilo que possa travar o nosso crescimento e a nossa vida como cristão. As pessoas verão nas nossas vidas realmente a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus, aqueles que têm uma vida de generosidade, de amor ao próximo e uma vida caridosa. E nós vemos diversas religiões, até que não são cristãs, que têm uma postura de generosidade com as pessoas que às vezes causa até uma certa inveja, entre aspas, em muitos cristãos, porque eles não têm fazido o básico em suas vidas. Subtópico 2. Generosidade com a obra de Deus. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, versículo 9 e 10. O desprendimento e a disciplina na entrega dos dízimos e das ofertas. Esse serviço redundará em sustento da obra de Deus e daqueles que vivem exclusivamente do serviço eclesiástico. É isso que vai servir a oferta, o nosso dízimo, a nossa oferta na casa de Deus, para a manutenção da casa de Deus, para aqueles que vivem exclusivamente da obra de Deus, o pastor, o obreiro, aqueles que estão em incumbência de um trabalho dentro da casa de Deus, e que esses trabalhos requer também de nós, né, essa atenção na contribuição na casa de Deus, porque quando nós chegamos na casa de Deus já está tudo organizado, as cadeiras já estão limpas, o ventilador talvez já esteja ligado, o ar-condicionado também já está ligado, talvez se estiver muito quente, já está tudo direitinho, o copo já vai estar lá no receptário, já vai ter a água para você beber, vai ter tudo preparado. Mas para que tudo isso aconteça, nos bastidores é necessário que alguém vá e compre. E tudo isso que é feito dentro da casa de Deus vem do nosso bolso, vem da nossa oferta, da nossa contribuição de forma generosa no nosso coração em trazer o dízimo e a oferta na casa de Deus. E isso é que tem feito a manutenção da casa de Deus enquanto estivermos aqui nessa terra. Então entenda isso. Ou seja, também os missionários que são sustentados pelo ministério fora do país ou também dentro do país, eles são assistenciados por nós através das nossas ofertas e através dos nossos dízimos. Então, jovem, entenda isso. A partir do momento que você já começa a trabalhar, já deve vir do seu coração esse desejo de ser uma pessoa que contribua na casa de Deus com a sua finança. É uma coisa que talvez para muitos seja muito difícil isso acontecer, porque já vem de uma vida já do mundo e não tem esse costume dessa liberalidade, dessa generosidade em contribuir, em ofertar na casa de Deus. Mas a casa de Deus, aqui enquanto nós terrenos, nós precisamos dessas assistências. É isso que eu falei para você agora há pouco tempo. Toda a ordenação dentro da casa de Deus, tudo aquilo que é feito, que é comprado na casa de Deus, as pessoas não nos dão. O governo municipal não vai nos dar, muito menos o governo estadual e nem o governo federal. Todos os bens que são alcançados dentro da casa de Deus e para a casa de Deus têm saído de nós mesmos como pessoa generosa diante do Senhor. Subtópico 3. Generosidade com o próximo. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6 e 38. É isso que acontecerá nas nossas vidas, quando agimos com liberalidade no reino de Deus. Essa expressão me faz lembrar, lá no meu estado, no estado do Ceará, quando eu via os meus avós, principalmente o meu avô, quando ele estava estocando feijão, em garrafas PET. Ele pegava as garrafas PET, colocava o feijão e com um pequeno pedaço de madeira, ele ia pressionando. E à medida que ele ia pressionando, ele ia batendo também a garrafa no chão. Ele ia batendo, ele ia sacudindo, ia batendo. É como esse texto que nós estamos vendo aqui, recalcada, sacudida e transbordante. Ele ia, transbordava, ele prensava mais
e colocava mais feijão. Aí vem isso à minha mente, na nossa vida de liberalidade diante do Senhor. Quanto mais fazemos, quanto mais nós damos, mais o Senhor vai nos dar, mais o Senhor vai retribuir nas nossas vidas. Quanto mais agimos com liberalidade, com desprendimento no nosso coração, mais o Senhor vai nos dar, porque nos celeiros de Deus é sempre abundantes para nos abençoar. Não vai ter falta na vida daqueles e daquelas que ajudam as pessoas, ajudam a obra de Deus e principalmente o seu próximo, não faltará na sua vida. Jamais faltará, porque o Senhor é o supridor das nossas vidas. Entenda isso, jovem. Se tiver ao seu alcance fazer alguma coisa para ajudar alguém, faça, porque isso é um serviço cristão. A avareza não poderá fazer parte de nosso cotidiano como cristão. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecido de roupas e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago 2, versículos 15 e versículo 16. Olha, a gente vê isso muito acontecer no meio cristão, infelizmente. Preciso dizer isso. As pessoas estão com necessidade, vão até nós, no contexto geral, e aí nós vamos dizer para a pessoa, vamos orar, e só oram. Não é uma questão só de orar. Quando a pessoa está necessitada, ela quer mais do que oração. A oração sempre será bem-vinda. A oração vai dar direção, vai dar conforto, vai dar alegria, vai dar paz. Mas naquele momento de necessidade que a pessoa está com fome, talvez, que precisa de uma ajuda financeira, talvez, nós, se tivermos em posse de fazer, nós deveremos fazer. Nós precisamos ajudar. Aqui no exemplo do texto, aqui de Tiago 2, 15 e 16, vai falar de roupa e de alimento. Se tiver o nosso alcance em fazer, nós iremos fazer, nós deveremos fazer como servo de Deus. Por quê? Porque no nosso coração há esse desprendimento de ajudar o nosso próximo. E aí a gente vê, o nosso próximo é as pessoas que nós nem conhecemos. Nós vamos fazer como Jesus, conversando com os seus discípulos naquela parábola. Quem era o nosso próximo? É quando eu fui visitar alguém num presídio, é quando eu visitei alguém que estava enfermo, é quando eu fiz um trabalho de um cristão, na verdade, ajudar todas aquelas pessoas que nós podemos ajudar e que está ao nosso alcance em fazê-lo, nós iremos fazer com amor e com generosidade no nosso coração. Fazer com amor é fazer com alegria, e tudo isso que é feito com amor e alegria, há a retribuição de Deus para as nossas vidas. A prudência como proteção para o dinheiro é o tópico seguinte. Subtópico 1, a prudência como virtude. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22, versículo 7. A vida financeira e o cuidado com os recursos adquiridos deverão iniciar na juventude. Se quisermos ter uma vida tranquila, confortável financeiramente, será necessário prudência na administração dos nossos numerários. É isso que eu já havia dito inicialmente. A prudência como virtude na nossa vida jovem, vai nos fazer galgar situações lá na frente, se nós fizermos agora aqui o nosso planejamento, a nossa administração com aquilo que nós temos. Precisamos ser fiel no pouco, para que sobre o muito o Senhor venha nos colocar. Se você ganha hoje um salário mínimo, você vai trabalhar em cima desse salário mínimo, vai se organizar, você vai reter um pouco desse dinheiro e vai fazer o seu pé de meia. Você vai fazer ali, dentro desse valor que você vai retirar do seu salário, você vai se organizar para que futuramente você tenha um valor para comprar um bem, para se organizar em alguma coisa. Então, esse planejamento de organização financeira, ele é necessário e precisa mais e mais ser feito em nosso meio cristão. A orientação com o nosso dinheiro, a organização com o nosso dinheiro, o que eu devo fazer, como eu devo gastar, quanto eu devo gastar do meu salário, qual deve ser a percentagem ou a porcentagem que eu devo guardar do meu dinheiro. Então são coisas que precisam ser também abordadas por nós cristãos. Subtópico 2. Não faça negócios ilegais nem perigosos. Já vimos que devemos ter cuidado em sermos fiadores de alguém.
Mas vale dizer que nos dias atuais há outros meios de ilícitos na vida das pessoas. Exemplos disso jogos de azar, apostas, agiotagem e investimentos duvidosos. São coisas que muitos cristãos, infelizmente, fazem e que despendem o seu dinheiro em fazer isso, e que muitos deles têm a avareza no coração de ajudar na casa de Deus, de ajudar o seu próximo, de ser um contribuinte na casa do Senhor, com o dízimo e com a oferta, mas eles têm gastado dinheiro com outras coisas. Olha, jovem, vou dizer para você, principalmente nos dias atuais, onde tem surgido tantos e tantos jogos de futebol, onde você faz em aposta. Eu vejo isso no meu trabalho, jovens fazendo isso, colegas de trabalho meu fazendo isso, e entrando em uma situação difícil muitas vezes. Muitas vezes eles começam a se endividar, a gastar mais do que tem, porque começam a entrar em situações ilegais, coisas perigosas que trarão na sua vida um problema futuro. Então, jovem, muita cautela, muito cuidado com isso. Você precisa investir o seu dinheiro em coisas legais, em coisas que vão trazer para a sua vida um bem futuro, uma tranquilidade futura, algo confortável para a sua vida no seu futuro, porque você vai precisar. Subtópico 3, não pense apenas no agir. E eu até coloquei o agirá, mas na verdade, prezados alunos e professores, é no agora. Você vai analisar isso, nós vamos no decorrer aqui da lição, você vai entender que não é só o agir agora. Não pense no agora, em tomar as decisões no agora, mas faça um planejamento para o futuro. Voltando aqui para a tela. Uma mente precavida e um senso de futuro servirá de baliza em como devemos considerar a nossa mordomia cristã nas finanças. Você, jovem, se planeje a longo prazo para o seu bem-estar e possível bem-estar de sua família. Faça como orientação que José, filho de Jacó, deu a Faraó. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Gênesis 41 e versículo 34. Procure, se possível, reservar de sua renda 20%, ou seja, 1/5. É isso que eu ia colocar aqui no tema desse subtópico, que a palavra não era girar, mas é agora. Não precisamos fazer os nossos gastos do nosso dinheiro de forma completa no agora. Precisamos fazer um planejamento, uma administração dos nossos bens para um longo prazo, para uma longa vida. Na semelhança do texto aqui que nós colocamos para você, de Gênesis 41 e 34, José, filho de Jacó, deu a orientação a Faraó, que durante os 7 anos de fartura que veio sobre o Egito, ele deveria separar 1/5, ou seja, 1/5 é 20% daquilo que era arrecadado, que era colhido, né, de fartura ali na agricultura. Trazendo para a nossa realidade, nós precisaremos guardar desse nosso dinheiro 20%, pelo menos, para que possamos aí futuramente, havendo uma necessidade, uma dificuldade, ou se nós quisermos fazer compra de um bem, a gente começa a se organizar agora. Então, jovem, veja esse conselho que eu estou te dando. Comece a se planejar para o longo prazo. Não veja e queira comprar tudo agora. Não veja e pegue o seu dinheiro e comece a esbanjar, a gastar, às vezes até de forma desnecessária. Não. Retenha uma parte desse dinheiro, ainda que não seja os 20%, mas o bom que seria esse valor, porque você vai ter um valor futuramente maior. Então, retenha do seu valor essa porcentagem, para que lá na frente, se você precisar resolver alguma coisa ou comprar alguma coisa, você tenha a condição para fazer isso. A conclusão da nossa pré-aula diz: ao longo desta lição, vimos que a sabedoria bíblica com relação ao dinheiro tem duas perspectivas, a da generosidade e a da prudência. Nossa relação com o dinheiro não pode ser egoísta nem disciplinada. Precisamos doar aos que precisam a fim de que suprir a necessidade
e não sermos dominados pelo dinheiro, mas também precisamos ser prudentes no uso do dinheiro, poupando e não se colocando em confusão por empréstimos. É isso o cerne da nossa pré-aula de hoje. Prudência, generosidade precisam andar juntas. E fazendo isso, nós teremos o equilíbrio na nossa vida financeira. Lembre-se, generosidade, fazer o bem, com certeza iremos fazer ao nosso próximo, mas iremos fazer tudo com a prudência. E a prudência virá pela direção de Deus, através das Escrituras, e teremos uma vida de equilíbrio nas tomadas de decisões dentro das finanças. É um assunto bastante sério e que levaria muitas pré-aulas para a gente falar acerca desse assunto, sobre finanças, um planejamento financeiro e muitas outras coisas que vão nos ajudar a evitar dores de cabeça na nossa vida cotidiana e também no nosso futuro. Essas são as minhas redes sociais que você pode acompanhar aí em tela. Você que quer nos acompanhar no YouTube, no Instagram, aí estão as minhas redes sociais. E aí você vai nos seguir, estaremos lá todas as semanas, de segunda a sexta-feira, trazendo vídeos, orações, e certamente você é o meu convidado a participar comigo aqui desse projeto também. Que Deus te abençoe de uma forma tremenda e gloriosa.